Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o verso 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Palavras de Deus. É interessante que a palavra aqui está nos afirmando tudo aquilo que desde Gênesis até Apocalipse, o Antigo Testamento já apontava para isso. A Nova Aliança, o Novo Testamento testifica isso. Interessante que a Bíblia aqui nos fala a respeito de que somente em Cristo temos redenção. É exatamente isso que Paulo está escrevendo aqui à comunidade de Colossos. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, aqui também no capítulo 1, e essa mesma palavra se estende ao longo do capítulo 2 de Colossenses, a palavra de Deus vai nos dizer que Redentor é aquele que nos redime, Redentor é aquele que nos resgata, ou seja, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados das trevas, do pecado, e através da pessoa de Cristo, Paulo está nos afirmando que nós fomos readquiridos, nós fomos reconquistados, tudo isso através do sangue de Jesus. Fomos redimidos, fomos reconquistados, comprados, readquiridos para a pessoa de Deus. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, eu e você, novamente, passamos a ter livre acesso à pessoa do Pai. É sobre isso que Paulo está colocando para nós aqui. E na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus também, que Jesus vai anular um escrito de dívida que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Ora, que escrito de dívida é esse? Paulo vai dizer a respeito desse mesmo escrito de dívida, também aqui no livro de Colossenses, porém no capítulo 2, verso 14, quando Paulo vai dizer o seguinte: havendo Jesus riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, queridos, Paulo está nos dizendo aqui, está dizendo para Colossos, Paulo está afirmando para a comunidade de Colossenses, e também para nós, que o poder de Deus nos qualifica em Cristo, que o poder de Deus nos reaproxima, através do sacrifício de Jesus, da própria pessoa de Deus. Nós fomos redimidos, nós fomos lavados, nós fomos justificados, e como diz o texto, essa mesma redenção está apenas na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo para a comunidade de Colossos. E no contexto geral do livro de Colossenses, além de Paulo dizer isso, Paulo também vai dizer para aquela comunidade: olha, apenas Jesus deve ser o centro da vida de vocês, afastem-se de toda e qualquer superstição, caminhos de atalho, caminhos que vão te conduzir à perdição e à morte, porque somente Jesus Cristo é o centro. Não à toa que tudo foi feito por Ele, para Ele, e todas as coisas são para Ele, porque a Ele, somente a Ele, toda a honra e glória é devida. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o consumador da minha vida, Ele é o consumador da sua vida. Então Paulo estava dizendo isso para aquela comunidade, que Jesus Cristo é o autor da nossa redenção. Somente em Cristo nós podemos encontrar o caminho da salvação. Somente Cristo é o nosso mediador. 1 Timóteo já nos fala a respeito disso. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, nos coloca isso,
que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não existe outro caminho. Todo e outro caminho levantado pelo pensamento humano são atalhos de perdição, são atalhos de superstição. Superstição essa que Paulo combate aqui frente à igreja de Colossenses. Então a palavra de Deus nessa manhã é clara nesse sentido. Somente Jesus é a nossa redenção. E essa redenção se fez na cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou por nos amar. Assim como Paulo prega a Colossenses que Cristo deveria ser o centro da vida deles, que assim seja na sua vida também. E aí eu encerro citando Romanos capítulo 8, verso 1, quando Paulo também vai dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, verso 1. 2 Coríntios 5,17 também Paulo fala que é necessário estar em Cristo para que Cristo esteja em nós. E aquele que está em Cristo não conhece condenação. Que essa redenção seja sobre a sua vida e que você possa estar no centro da pessoa de Cristo, para que a pessoa de Cristo esteja no centro da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.